Graça e paz, igreja. Amém. Poder se assentar, por favor. Eu quero manifestar mais uma vez a minha gratidão ao pastor Felipe e igreja. Me sinto privilegiado de poder estar junto com os irmãos mais uma vez. Também quero saudar com a graça e paz do Senhor aos irmãos que estão assistindo online. Irmãos, recebi uma grande responsabilidade, neste mês, que se fala sobre família. E vamos tentar contribuir, tá? Vamos tentar contribuir com o fortalecimento, com a edificação da vida conjugal e familiar, tá? Quem não me conhece ainda, eu sou pastor Javier, não estou mais pastoreando igreja local. Meu ministério foi implantação de igrejas e, por direção de Deus, hoje me dedico ao consultório, a trabalhar como psicólogo clínico, fica aqui na freguesia, e Deus tem me dado o privilégio de poder servir a pastores, líderes e irmãos em Cristo. Claro que eu atendo também pessoas de outras religiões também. No consultório não tem denominação, não precisa trabalhar como profissional. Mas Deus tem me dado esse privilégio de servir aos irmãos. Mais de 90% dos meus atendimentos são irmãos em Cristo. E isso é algo que eu pedi a Deus. O meu primeiro ministério que eu, como pastor, foi na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, eu tive o privilégio de fundar 2 igrejas batistas. Naquela época não tinha igreja batista na Cidade de Deus. Fundei 2 igrejas, morei lá também. E lá eu entrei em crise pastoral, porque a demanda das pessoas nas comunidades é muito. Quem mora, quem já morou, quem conhece, quem frequenta comunidade, sabe que a demanda das pessoas é gigantesca. E aí eu entrei em crise, meu primeiro ministério, porque eu orava com as pessoas, evangelizava, expulsava demônio das pessoas, socorria pessoas para tirar pessoas que iam ser mortos, saía de madrugada com pessoas para levar para internação em casas de tratamento. E aí eu comecei a me questionar Deus. Parece que somente a tua palavra não está fazendo muito efeito na vida das pessoas. Eu queria entender por quê. Porque a palavra que transforma, que me transformou um dia, que faz milagre da vida das pessoas, por que não faz tanto efeito nessas pessoas que hoje são escravos do tráfico, escravos de Satanás? E lá, nessa minha crise, eu comecei a orar a Deus. Deus, eu quero que tu me permitas estudar uma ciência que possa entender melhor o ser humano. E aí eu comecei a orar. E aí Deus foi trabalhando comigo e abriu uma porta na faculdade, na PUC. E foi um milagre que eu entrei lá. Eu me lembro que o primeiro dia que cheguei lá, a assistente social me disse assim, soube que eu era evangélico, e ela me disse assim, você não tem direito a estudar aqui. Eu fiquei assim, meio chocado com a recepção dela, mas eu resolvi permanecer aí e insistir, porque eu sabia quem estava me mandando, quem estava conduzindo tudo isso era Deus. E aí eu falei, tá bom, lhe digo,
mas eu quero participar, não, do processo seletivo, quero fazer a prova. Não, tinha 5 vagas e havia mais de 40 concorrentes. Eu estava lá, mas eu sabia que Deus estava comigo, Deus estava mandando, e eu insistindo, e ela falando, olha, você não vai passar, você não tem direito de estudar aqui na PUC, não é para você. Eu só ouvindo, não? Mas, no final de todos os processos, fiz minha prova, e 15 dias depois ela me liga, meio sem graça. E o senhor pode vir aqui? Tudo bem. Fui lá, e ela me disse assim, ó, o Deus que você serve, verdadeiramente poderoso. Ela falava assim mesmo, eu já ouvi falar que o Deus dos cristãos, ele é poderoso. Eu falei, Elide, e você me disse, me apontando, você me disse prova disso. E aí começou a abrir sua vida. Eu fiquei sentado lá, ouvindo ela, me começou a relatar que o filho tinha depressão, que outro filho tinha ansiedade, que ela também tinha ansiedade e depressão. E abriu, assim, tinha uma cortinha atrás do escritório dela, e abriu toda a cortinha. Vou te mostrar, para você ver que eu sou também bem religiosa. E abriu a cortina dela, só tinha um altar de todos os santos. De todos os santos eu fiquei sentado, está bem? Mas a partir de agora, me disse, vou te pedir um grande favor. Eu quero que você ore por mim, quero que você ore que meu filho que está na Inglaterra, ele família, e meu filho e outra filha que mora nos Estados Unidos. Falei, amém. Eu falei, esse é o preço que tem que pagar para estudar no PUC, orar por você? Falei, é isso. Não? E aí passei todo o processo, e como Deus me mandou lá, eu recebi bolsa 100%. Como prova de que nessa minha crise eu pedi a Deus e Ele respondeu. E por isso eu, 4, 5 anos atrás, hoje me dedico, não, ao consultório. É um privilégio de poder estar servindo os irmãos. E hoje, não, eu sou psicólogo, não, faço atendimento geral, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não? Atendemos muitos quadros depressivos, não? E a ansiedade, que são 2 transtornos. Hoje nós somos o país que tem mais ansioso e depressivo no mundo. Você sabia disso? Nós somos o país que tem mais ansioso e depressivo no mundo. E a tendência é aumentar. Irmãos, só para você ter a noção, semana passada, atendi uma irmã, 27 anos. Ela chegou, o marido me ligou, ela mandou mensagem, quero atendimento de emergência, você tem vaga? Eu tenho, se não tiver também, eu arrumo a vaga também. E aí chegou a irmã, quinta-feira passada, nova, 27 anos. Ela tem um histórico, não, de que já passou muitos anos com a dependência na pornografia, não, que hoje está, lamentavelmente, irmãos, crescendo a cada vez mais. E muitos irmãos e irmãs adolescentes, e ela está saindo disso, entrou nesse joguinho do tigrinho, viciado também, e acabou dinheiro porque perdeu tudo, pegou os remédios, não, depressivos, tomou muitos. E ela chegou no consultório meio dopada, porque os remédios, não, tomaram excesso, ele dopa as pessoas.
Atendi, aí eu falei, irmã, falei para o seu marido, neste momento você vai sair daqui agora para o hospital do Lourenço Jorge, que lá tem uma ala não, para quadros depressivos. E graças a Deus que eles foram atendidos, fizeram a lavagem, graças a Deus, está bem, já começou o tratamento ontem, falei, daí você vai te encaminhar para a psiquiatria, e graças a Deus ontem foi atendida na psiquiatria, não, amanhã ela volta para a terapia dela, e estou passando isso, para os irmãos terem noção, os transtornos mentais não têm religião. Sermos cristãos não nos torna imunes a desencadear algum tipo de transtorno. Eu devo estar promovendo em breve aqui na igreja um workshop sobre espiritualidade e saúde mental. E estou pegando Mateus, fazendo uma exegese bíblica e análise clínica sobre Mateus 6, 24, 25 a 34, onde estou fazendo essa análise e levando para as igrejas. Nesse texto, Jesus ensina um protocolo de prevenção e tratamento justamente sobre todo tipo de ansiedade. Quando anunciar, eu gostaria que você participe para você aprender. Tá ok? Vai ser bênção para a sua vida. Mas vamos centrar nossa mensagem, nós que temos muita coisa para falar. Irmãos, como eu falei, privilégio de poder estar falando aqui para a família, tema sobre família. E isso é muito bom. Eu quero lembrar vocês, que depois nós vamos entrar na mensagem. Pode colocar aí, por favor, no seu slide, quem está aí. Pedir para fazer um slide aí, tá? Para fixar os irmãos. Depois, os pastores, se quiser distribuir esse slide, tá? O esboço da nossa pregação dessa noite. Tá legal? Mas antes de entrar na pregação, quero lembrar os irmãos. A família é um projeto de Deus. Biblicamente está provado isso. Cientificamente também. A família é a instituição, tá? Que é a base de toda a sociedade. Ok? Por que um projeto de Deus? Por que sua família e a minha família é um projeto de Deus? Porque você, que faz parte de uma família, essa família foi projetada por Deus. Para quê? Para refletir a glória de Deus e o poder de Deus na sociedade. Está entendendo, irmãos? Você e eu temos a responsabilidade de manifestar a glória e o poder de Deus através das nossas famílias, a nossa família vizinhos, onde moramos. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, a família foi criada para o bem-estar do ser humano, de cada membro da sua família. Você lembra? Vamos ver aí na mensagem, mas não vamos entrar nesse assunto. Deus disse, não é bom que depois de criar Adão, disse Deus, depois de criar toda a natureza, criou Adão e disse, Deus, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora. Quem nos ensina isso? De que a nossa família foi criada para o meu bem-estar. Eu como marido, Deus pensou em mim como marido, Deus pensou em mim como pai, Deus pensou em mim, na minha esposa como mãe, como esposa. Deus pensou nos seus filhos. Tenho 2 filhas. Hoje fui almoçar com ela. Tenho uma netinha abençoada, linda. Um milagre de Deus. Deus pensou, criou a família pensando nos filhos. Olha que maravilha, irmãos. Porque estou começando a nossa mensagem nesta noite lembrando isso. Porque muitas vezes
Tá? Muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que somos projeto de Deus e esse projeto de família foi criado para nosso bem-estar. Pastor, mas eu nasci, minha família é disfuncional, é desestruturada. Mesmo assim, Deus criou, o projeto de Deus é um projeto de Deus. Porque quem faz adoecer a família somos nós. Ok? Então, nós vamos entrar a nossa mensagem com essa noite. Eu espero ter tempo. Tá? E espero que você também tenha paciência nessa noite comigo. Nós começamos aqui, princípios para uma família saudável. Depois vai passar texto por texto aqui. Por que nós colocamos esse tema? Eu gosto de fazer uma análise do texto para ver, tentar tirar um tema dele, tentar tirar um título dele. E eu consegui tirar esse título. Esse texto eu tenho usado para palestra de casais. Mas esse texto também traz ensinamentos para as famílias. Por quê? Porque o núcleo, a base de uma família é o casal. Tem ensinamentos para o casal, eu e minha esposa, e tem ensinamentos para a família, tá? Que eu vou chamar de princípios, tá ok? Então, olha só, eu quero que nesta noite, eu quero que você aprenda, grave, leve, se for possível, todos os princípios você grave e leve para analisar e ver se está faltando algum desses princípios, você praticar na sua relação conjugal e na sua relação familiar. Porque a ausência de uma delas pode estar causando conflitos. Pode estar adoecendo a relação conjugal e a relação familiar. Por que estou falando, irmãos? Você lembra que eu falei agora há pouco? No meu consultório chega a maioria dos irmãos em Cristo. E atendo adolescentes, que hoje os adolescentes de um dia estão desencadeando muito cedo. Estão se envolvendo em várias questões aí. E aí eu começo a atender o adolescente, uma criança, e alguns pais, o pai ou mãe, traz o filho. E aí eu recebo eles como profissional, quando é criança e adolescente, eu tenho que atender também os pais. Não? E aí trazem os filhos e me dizem, às vezes os pais ou as mães, esse meu filho é um problema. Esse meu filho é problemático. O senhor pode tratar dele? Eu escuto. Eu falei, tudo bem. Mas eu falo, olha só. Como profissional, eu vou atender a ele. Mas eu vou também atender o senhor a mim? O problema é meu filho. Tá bom, Lili. Mas se eu chamar o senhor para participar da terapia, o senhor bem? Se tiver tempo, eu vou. Bem, não, lhe digo, eu estou falando que o senhor vai ser chamado, ou a senhora vai ser chamado. Eu já, de início, coloco justamente a responsabilidade. Porque normalmente os filhos que estou atendendo, às vezes estão adoecendo porque o núcleo familiar, que significa o casal, está adoecendo. Está havendo conflitos, consequentemente está adoecendo o filho, a criança, o adolescente. E na maioria das vezes, esse filho que eles levam, dizendo que ele é o problema,
Eles não perceberam, ou percebem mesmo, quando vão analisar, chamam eles, percebe que eles são os causadores que estão adoecendo o filho. Então não adianta eu tratar o filho só, porque a fonte do adoecimento dele está no núcleo familiar ou está na família. Isso as famílias que eu atendo, e a maioria são irmãos em Cristo. Para mim é um privilégio servir aos irmãos. Tá? Então, esse texto da Eclesiastes que vamos ir analisando, eu espero que dê tempo, se não dá tempo para terminar os 4 princípios que vamos apresentar, quem sabe o pastor não tenha compaixão de mim, me convida de novo aí, para terminar a mensagem. Pode passar, por favor? Tá ok. Vamos entender, para os irmãos, eu falo devagar, primeiro porque eu não falo assim, um português como vocês, mas eu me esforço, porque a minha responsabilidade é gigantesca. Eu não quero que os irmãos participem do culto e daqui a 5 minutos, 10 minutos, esqueceu de tudo. Tá? Eu quero que o irmão grave, por isso está liberado para o pastor tirar uma cópia ou postar na igreja, para que os irmãos estudem isso, porque é fundamental. Se você praticar esses princípios, irmãos, muitos dos problemas conjugais, dos problemas familiares, você vai começar a resolver. São princípios que eu uso na terapia, porque a própria ciência, a psicologia, também tem esses princípios, a Bíblia também tem esses princípios para nós. Ok? Então eu quero que você entenda que esses princípios, o que significa princípios, para os irmãos gravarem isso. Princípios são as bases, a base, os fundamentos, as leis primárias que antecipam, que orientam as ideias e pensamentos, comportamentos e tomada de decisões. Até aí. Eu estava analisando esse texto, já modifiquei. Tá? Já modifiquei, não está assim como está aí. Eu esqueci de mandar o último. Se eu vou revisando, não vai melhorando. Não? Então, mas eu quero que você entenda. Os princípios são fundamentos. Tá? São os fundamentos. São as bases, as leis primárias que antecedem as ideias, os comportamentos para as tomadas de decisões. Decorou a ideia? Tá? Decora a ideia. Tá bom? Que vai te servir. Então, vamos entrar, conhecer agora os princípios que esse texto nos revela. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. O versículo 9. Tá? Depois você pode estudar em casa, junto à tua família. Estuda versículo por versículo, que vai ser uma bênção para vocês. O pastor também, acredito que pode ajudar também os irmãos que tiverem dificuldade. Tá bom? Que disse o primeiro versículo 9, disse assim, ó. Deixa eu ler aqui na minha... Você lê aí, eu leio aqui no meu tablet, tá bom? Versículo 9 de Eclesiastes 9 disse assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ok? Nesse versículo, eu entendo que o Senhor está querendo nos ensinar o princípio da multiplicação ou da soma. Qual é a ideia aí, irmãos? Que quando Deus projetou a família, primeiro projetou o núcleo familiar, marido e mulher, o casal. E a partir dessa família ia crescer, multiplicar com os filhos, tá? Que se constituem a família.
quando Deus projetou, Ele projetou para que esse casal, essa família, possam se multiplicar, possam crescer, possam prosperar. Na minha época, não? Principalmente, não? Um dos motivos pelos quais não se casavam era ter filhos. Por exemplo, eu sou membro de uma família de 8 filhos. A minha esposa é membro de uma mãe, de uma família, de um casal que teve 14 filhos. Eles eram muito literal mesmo, muito bíblicos, não? Porque a Bíblia vai falar em encher e multiplicar. E hoje os casais só estão tendo 1, 2, no máximo 3. Está entendendo, irmãos? Primeiro princípio, tá? Primeiro princípio, quando Deus criou o casal e a família, para que esse casamento, essa família, se multiplique em todos os sentidos, cresça, aumente. Antigamente era somente filhos, mas não era só filho, era em geral. A ideia é de que eu, casado, desde que me casei, eu entendia que eu teria uma parceira, de que estava saindo de uma vida de sozinho para agora começar a viver com uma pessoa, com mais uma pessoa, a minha parceira, a minha companheira. E a partir dessa família nós iríamos crescer. Em todos os sentidos, financeiramente, academicamente, 2 filhas, em todos os sentidos. Eu quero que você pense, e aqui eu quero que você já comece a refletir, primeiramente, se esse princípio está sendo praticado na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Eu quero que você pense, se a sua vida a 2 tem se abençoado, tem se multiplicado, tem prosperado, ou se sua família tem crescido, tem se expandido, tem prosperado. Por exemplo, todos nós temos uma história. Eu sou peruano. Com 21 anos, eu peguei, como disse aqui no Brasil, minha trouxinha, fui morar na Argentina, fui estudar e jogar futebol. Na minha concepção daquela época, eu decidi ir embora do meu país de Peru, porque eu tive uma grande decepção com Deus, na minha cabeça. Eu pensei que Deus estava contra mim. Aí eu fiquei muito revoltado com ele que pagou o pato. Como muitas vezes nós fazemos isso, não é? Um fracassa em algumas coisas, não consegue algumas coisas, quem é o culpado? Deus. Não é? Aí, por quê? Porque naquela época, eu tinha assinado um contrato, todo menino jovem que começa a jogar quer assinar o maior contrato. Eu assinei, eu e outro irmão da igreja. Ganhei dólar, casa, carro, que todo jogador sonha isso, não é? Aí estava feliz da vida. 30 dias antes de me encontrar, íamos embora, esse país entra em guerra. Aí meu contrato sumiu. Fiquei muito revoltado com Deus. Deus não me ama, Deus não quer que eu prospere, Deus não quer, então.
vou embora. Peguei minhas trouxinhas, fui na Argentina, tinha um amigo que estudava medicina, e cheguei lá. Aí cheguei lá e disse assim, não quero mais ser evangélico, vou fazer tudo errado. Eu tentava pecar, tentava fazer o errado, não conseguia. Eu não entendia por quê. E até que depois eu comecei a entender que eu tinha um chamado, que Deus tinha me escolhido, que eu estava errado com Deus. E lá Deus operou. Se eu contar essa história, é longa. Deus operou e me trouxe aqui, ganhando bolsa também de estudo. Sempre foi ganhando bolsa de estudo, não? Porque sempre pedi a Deus. Aí eu pedi para Deus, Deus, entendi que tem um chamado. Aí eu falei para Deus, Deus, aonde você quer me levar, me leva. Olha, a coragem ou talvez, não, a falta de conhecimento. Eu falei isso para Deus. Eu não sabia o que estava falando. E aí Deus me deu uma bolsa 100% para o Rio de Janeiro. Eu tinha 3 oportunidades, para Buenos Aires, Alemanha e o Rio de Janeiro. Em 15 dias chega minha bolsa do Rio de Janeiro 100% integral. Moradia, para estudar teologia para pastor. Naquela época, melhor seminário da América Latina, Seminário do Sul do Brasil. Quando cheguei a estudar, tinha gente da Alemanha, Portugal, da África, de toda a América Latina. E aí Deus nos trouxe para estudar, e estamos aqui, por bolsa. Então, irmãos, por que estou falando isso? Quando cheguei aqui no Brasil, cheguei com minha trouxinha também, sem nada. Eu tinha montado um apartamento lá em Córdoba, onde eu morava, com esse peruano. Eu falei assim, Luiz, tudo que você tem aqui, tudo que você viu aqui, é tudo seu. Eu falei, você vai deixar tudo isso aqui imobiliado para mim? Vou deixar. Sabe por quê? Ele disse, porque Deus está me chamando. Eu pedi a Deus que me dê tudo de novo. E aí cheguei aqui no Brasil, sem nada. Deixei tudo, dei para ele tudo e vim. Irmãos, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família, Deus me deu 3 faculdades, Deus me deu pós-graduações. Não fiz mestrado ainda porque acho que é preguiça, mas estou repensando nisso. Tenho bolsa integral para fazer mestrado e doutorado na PUC. Não aceitei. Ganhei 3 vezes bolsas para ir para os Estados Unidos, para fazer mestrado e doutorado. Não aceitei. Mas não simplesmente não aceitei, simplesmente por não aceitar. Porque eu perguntava a Deus. E sempre Deus fala, filho, eu quero você aqui. E estamos contribuindo. Aí Deus nos deu o privilégio de fundar 4 igrejas. E hoje servindo aos irmãos. Como psicólogo. Não encaro muito simplesmente como psicólogo, mas como ministério. Porque é um privilégio, irmãos. Tenho aqui muitas histórias para contar de pastores que atendem, irmãos em Cristo. E Deus tem nos usado como instrumento, como profissional para levar saúde para saúde mental para os pastores. Irmãos, existe uma epidemia de pastores se suicidando, então um quadro depressivo. Outro dia falamos sobre isso.
Então, irmãos, o primeiro princípio é: Deus quer que você prospere, que você cresça, como casal, como família. Hoje, minhas 2 filhas são formadas, muito bem casadas. Uma biomédica e outra, não? Tem sua faculdade, estudou. Olha, interessante. A minha filha biomédica recebeu parte da minha bênção. Sabe por quê? Na verdade, a minha esposa, as minhas 2 filhas receberam bolsa 100% para estudar. Olha a bênção de Deus. Olha a multiplicação de Deus. Olha a prosperidade de Deus quando um se dedica, quando serve, quando é fiel a Deus. Eu quero que você pense. Você, como servo de Deus, tem prosperado? Tem crescido? Como casal, tem conquistado? Tem crescido? Como família, tem recebido a bênção de Deus? Irmãos, eu não posso citar nomes, mas tenho recebido cada casais de irmãos e esse princípio não tem feito a diferença na vida deles. E muitos irmãos chegam falando que essa bênção não é para eles. Eu falei, como? A bênção da prosperidade, de crescer, para nós evangélicos, é principal, é direto. Talvez para aqueles que não acreditam na palavra ainda, pode ser estranho. Agora, para nós, se você como pessoa não tem prosperado, crescido, como casal, como família, está no momento de você repensar. Porque toda a bênção que Deus tem é para a sua vida. Tá ok, irmãos? Pegou essa ideia, primeiro princípio da multiplicação, da soma. Tá ok? Eu coloquei aqui meu exemplo, não para me vangloriar, não. Tá? Estou colocando como exemplo, se eu perguntar ao pastor Felipe, também tem muitas experiências de crescimento, de prosperidade. Vamos para o segundo princípio, versículo 10. Pastor, você me avisa, me dá um sinal se estou passando o tempo, está 15 minutos ainda. Se não terminar hoje, podemos... Tá ok. E se os irmãos também topam, não é? Porque o pastor e eu podemos querer, mas se a igreja não quer, não é? É porque, irmãos, como eu falei para você, não? Como eu sou psicólogo, então quando eu atendo, eu trabalho com uma abordagem da psicologia TCC, terapia cognitiva comportamental, uma terapia breve focada nas questões da demanda. O paciente chega com depressão, eu vou trabalhar para levar, se for possível, até a cura. Se o casal chega com conflitos conjugais, que hoje chega muito, principalmente na área do diálogo, os casais modernos estão conversando, não estão dialogando. Então, eu tenho que trabalhar isso e fazer que esse casal aprenda a dialogar. Tá? Por isso eu estou assim, eu não gosto. Eu posso chegar aqui e falar muitas coisas bonitas, mas não... Eu quero que os irmãos possam falar pouco, mas eu quero que os irmãos decorem, aprendam e pratiquem na sua vida, porque a palavra... Irmãos, olha só. Esta palavra só toma sentido, só toma vida quando você e eu praticamos.
Está entendendo, irmãos? Já ouvi algumas pregações do pastor Felipe, que pregações abençoadas. Mas você está vivendo? Estamos vivendo a palavra de Deus? Vamos para o segundo. Diz, porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas sai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Princípio da parceria ou companheirismo. Irmãos, o conceito de casamento hoje é parceria, é companheiro. A minha esposa, a sua esposa, o esposo deve ser seu companheiro, seu parceiro. Isso que esse texto nos ensinando. Diz aí, porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas sai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Princípio da parceria do companheiro. Se um membro da sua família está doente, se cair pode significar que fique desempregado, que fique doente, que enfrente problemas para encontrar trabalho. Se a esposa fica doente, o marido fica doente, vão estar junto com ela. Se o filho, a filha está doente, está com problemas, os pais estão junto com ele. Vamos levantar, vamos apoiar, vamos ser parceiros, vamos estar juntos. Esse é o princípio que esse texto nos revela, o companheirismo da parceria. Chega no consultório, alguns casais, irmãos. Interessante quando chegam os casais de início. Não? Graças a Deus que as mulheres que procuram mais terapia. Graças a Deus. É raro. Semana passada me ligou um profissional, homem, me disse, doutor, estou precisando que o senhor me ajude. Eu falei, acho estranho, não, porque o homem procura terapia de casal. É raro, normalmente as mulheres que procuram mais. Mas a maioria são as mulheres, as irmãs em Cristo. E aí, um começa a fazer o levantamento das demandas, não? E fica muito claro que está adoecendo esse casal, essa família, é a falta de parceria, a falta de companheirismo do casal e dos casais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Uma das reclamações das esposas de hoje em dia é que o marido não conversa, não quer dialogar com a mulher. Isso é um problema sério, irmão. Os casais não estão dialogando. E quando não se dialoga, vai começar a crescer o pensamento disfuncional chamado de achismo. Eu começo a achar que ele ou ela não está traindo, está gastando demais, não tem tempo.
Hoje, um dos problemas dos casais modernos é que não dialogam. Dialogar não pode ser comparado com passar informações ou dar ordens. Muitos casais acham que estão dialogando quando conversam sobre supermercado. Quando conversam sobre time de futebol. Quando conversam sobre fofoca, sobre problemas do trabalho. Isso não é diálogo na vida conjugal. Às vezes eu chamo, principalmente as mulheres trazem essa demanda, não? Aí eu chamo o marido. Difícil às vezes o marido vir. Porque ele acha que o problema é ela. Olha, está claro o problema que está causando o conflito aí. O marido disse assim, desculpa, trabalho muito, estou cansado, não tenho tempo. Olha a desculpa dos maridos modernos hoje em dia. Não tem tempo para conversar com a parceira de 5, 10, 40, 50 anos de casados. Claro, quando não se dialoga, vai surgir os problemas, porque a ausência de diálogo começa a trazer vários achismos, vários problemas. Atendi um casal ano passado, não eram evangélicos. Aí ela chegou e começou a falar. Por natureza, a mulher tem mais necessidade de falar dos homens. Tá? E mais ainda se você não dialoga ainda. Se você não dá atenção, a tua esposa vai querer falar mais ainda. Então, não é a melhor estratégia de você não dialogar. Se você não aprender a dialogar, ela vai querer falar mais, porque você é o parceiro, você é o marido. Ou você prefere que vai conversar com outros, ou com outras. O que acontece? Olha o problemão, a brecha que estamos deixando. Aí esse casal chega, e a esposa começou a falar, começou a chorar, começou a falar, e o marido assim, sentado aqui, não sabia se ele chorava ou ria, mas ele estava olhando a esposa. Aí eu já percebi que esse cara não sabia nada da esposa. E ele ficou assim orando. A terapia de casal dura 2 horas. Quase 2 horas a esposa falando. E ele se mexia, ficava assustado. O que será que está falando ele? E aí, ela terminou. Aí ela falou, consegui falar. Porque muito tempo não conseguia falar com meu marido. Graças, doutor, porque ele está aqui sentado, não pode fugir. Aí ele falou, isso que você queria falar comigo? Olha, não sei se era deboche, eu tenho que ficar sério, não posso rir. Tem cada caso, não? Tem alguns casos que eu rio. Não? Tem casos que não aguento, eu rio mesmo. Aí eu peço desculpa, não? Olha, foi muito engraçado, mas não tive. E aí começamos a rir. E ele ficou assim. Isso que você tinha que falar para mim, tudo isso. Mas por que não falou? Porque ele disse, você nunca tem tempo para falar comigo. Agora estou falando porque o doutor aqui te colocou aqui para você me escutar. Porque na terapia tem assim, olha, tem um momento que a mulher fala, já é estratégia. Eu falo, nesse momento ele é que vai falar. Você vai simplesmente ouvir, você vai começar a aprender a arte de ouvir. Depois você vai aprender a arte de dialogar. E aí ela falou. Eu sei que ele caiu em si. Não, pediu perdão. Eu achei assim algo, uma terapia, ele reconheceu que estava tudo errado.
pediu perdão, e ele saiu assim da terapia. A partir de agora, nós vamos conversar. E, de fato, a terapia funciona cada 15 dias. Passou 15 dias, voltaram. Aí ele chegou assim, agora é minha vez. Já de início eu falei, agora é minha vez. Agora você vai me escutar. E ela sorriu, não? Tá bom. As 2 horas para você. E ele começou primeiramente pedindo perdão e que se comprometia que a partir dessa data ele ia começar a dialogar. E ele foi embora. Em 4 meses, estava dando alta a eles. E aí, uma das reflexões que fiz com eles foi de que ele perguntei a eles, quantos anos atrás, tinha 37 anos de casados, quantos anos atrás vocês pararam de dialogar? Aí falou, mais ou menos 8 anos. Eu falei, por quê? O que aconteceu naquela época que começaram a parar de dialogar? Porque o marido, não? Ele começou a dar mais atenção ao amigo. Ele começou a dialogar com o amigo, acho que era o sócio da empresa deles. E a esposa ficando de lado. Então, esse cara começou a conversar tudo com o amigo dele, que é o sócio, e a esposa ficando de lado. 8 anos. Ele deixou de ser parceiro, companheiro da sua esposa. E aí, na terapia, falaram que estava sentindo, não? As doenças. E o marido não sabia por que não dialogava. Deixou de ser parceiro, companheiro. Princípio da vida conjugal, da vida familiar. Parceria. Amém, irmãos? Amém. Pastor, acho que a hora foi embora, não é? Já passou, já? Tem certeza, pastor? Não é? Que horas tem, pastor? Tenho medo. 17. Rápido mesmo? Então, ok, vamos lá. Versículo 11 e 12, tá bom? Pois, isso. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou resumir, tá ok? Versículo 11. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Princípio do amor, eros, o amor conjugal, o amor filial, de pais com os filhos, e o amor ágape, o amor ao próximo, a paixão pelas almas perdidas. Primeiro, irmãos, primeiro o amor. O amor, eros, entre marido e mulher, é a base de todo relacionamento. Para cristãos. Para os cristãos, tem 2 fundamentos. O amor ágape e a presença de Deus. É a base para dar certo qualquer relacionamento. Para, se tiver problemas, resgatamos essas 2 bases, vai ser rápido para reestruturar. Ok? E também ter se perdido o amor conjugal. O amor conjugal é o elo principal numa relação conjugal. Muitos casais modernos, evangélicos e não evangélicos, estão falando, se chega no consultório,
Disse assim, acho que não amo mais meu esposo. Acho que são muito mais amigos. Já me acostumei com ele. Opa! Relacionamento conjugal só dá certo, só é saudável, só é bom para ambos quando esse elo principal está constantemente crescendo, se fortalecendo. A minha esposa às vezes fala, eu sou muito chato. Pare um pouco porque ela fala muito isso. Eu espero que ele não esteja assistindo o vídeo aí. Porque eu falava assim para... Acordava já dando beijo, falando que te amo. Não? E alguns casais perdem isso. Estamos cometendo um erro gravíssimo. Porque quando você perde esse elo principal, irmãos, pode virar, como está virando muitos casais amigos. Não? E um problemão. De virar amigos, daqui a pouco vai virar inimigos. Aí não vai durar muito tempo esse casamento, não. O amor filial. Outro problema também. Recebo famílias que estão em guerra, em brigas, pais com filhos hoje em dia. Filhos que abandonam. Atendi uma mãe, único filho. Para ela banca a universidade, se formou em Paraná, se não me engano. E ela chegou um consultório chorando, o único filho, que ela teve que fugir do pai dele, do marido dela, para poder viver, senão o pai iria matar eles muitos anos atrás. Aí eu ouvi a história. Mas o problema dela, que levou no consultório, é que esse filho só fala quando se lembra. E quem pagar a faculdade dele? É a mãe. Eu falei para ela, aí me contou a história. Eu falei, eu posso agendar uma consulta com seu filho? Não sei se ele vai querer, mas vamos tentar. Fiz um atendimento online. Aí falei algumas coisas do sofrimento da mãe e ele começou a chorar. Opa! Eu deixei chorar ele. Eu falei para ele, você ama tua mãe? Amo. Mas por que você não liga para ela? Pelo menos um telefonema e diz, mãe, te amo. Obrigado porque você está me ajudando, você me sustenta, você banca minha faculdade. Ele não parou de chorar. E aí ele me conta de novo a mesma história que a mãe me contou. Ela está viva e eu estou vivo porque minha mãe, eu e ela fugimos para não ser morto para meu pai. Aí eu também comecei a chorar, mas tenho que conter. Falei, olha, toda essa história que você tem, de que você está causando, fazendo com tua mãe, é isso? Será que ela merece isso? Me disse, não. Ela precisa pelo menos um muito obrigado, uma atenção. Ela quer só que você ligue, diga que você está vivo, que você está bem, que você seja grato. Terminou a sessão. Eu falei, como tarefa, você vai ligar para a tua mãe. Dito feito, ligou. A mãe, final do ano passado, viajou para onde está ele, para a formatura dele. Ela disse assim, voltava de vez em quando, não?
O meu tesouro, as coisas mais preciosas que tem é Ele. Ame sua mãe, ame sua esposa. E o amor ágape, irmãos. Um dia esse amor chegou para você. Quantas pessoas você conhece que ainda não experimentaram o amor ágape? O amor incondicional. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo porque nenhum cristão chegou a mostrar o amor de Deus que nós recebemos? Não temos que fazer muita coisa, a não ser transmitir, passar aquilo que você recebeu com o amor de Deus. Para você ser um instrumento na mão de Deus, se você começar a amar o próximo, hoje que tem gente, de pessoas pressando alguém que diz, eu te amo. Irmãos, o mundo está pressando que nós amemos, mas principalmente do amor ágape. Versículo 12. Se alguém prevalecer contra um ou os dois, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Princípio da unidade em Cristo. Já ouviu essa frase que diz que a união faz a força? Jesus Cristo vai falar que uma casa, uma cidade, uma família desunida, o que acontece? Não ficará em pé. O cordão de 3 dobras significa o casal e mais a presença de Deus. Essa corda de 3 cordas pode se tornar de 4, 5. Cada filho pode se tornar mais uma corda. Quanto mais unida essa família, mais saudável, mais forte. Tá ok? Vamos ficar de pé? Eu tive que resumir. Eu espero que eu tenha contribuído. Agora, eu vou pedir, você família, desses 4 princípios, se você se identificou com algum desses princípios que está faltando na sua vida conjugal, na sua vida familiar, comece a orar e praticar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, quero te agradecer de maneira especial por este momento, Senhor. Que tu nos concedes de aprender mais uma vez com tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Penetra o mais profundo do nosso ser. Quero, Senhor, que cada casal que está aqui, cada família que está aqui, que nesta noite sejam edificados, fortalecidos, ó Deus, e que todos nós possamos ser humildes, de praticar, de vivenciar os teus princípios em nossas vidas, para termos, Senhor, para construir uma vida conjugal saudável, uma família, uma relação familiar saudável. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Deus, por esta oportunidade, pelo pastor Felipe, família, pela liderança dele, pela membresia aqui, por todos que se congregam. Em nome de Jesus, atende o clamor da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém.